Fala galera, hoje a gente vai fazer o nosso estudo de Romanos capítulo 6. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Romanos capítulo 6, Paulo ele se prepara para contra-argumentar algumas coisas que poderiam aparecer dado aquilo que ele vinha explicando em sua carta da justificação pela fé e da graça. Então ele abre essa parte da carta já contra-argumentando algumas heresias que poderiam aparecer. E ele aproveita para embasar isso na realidade de que nós morremos e renascemos com Cristo. E daí ele entra nesse assunto mais profundamente. Um capítulo, mais uma vez, em Romanos a gente vai falar isso sempre, maravilhoso, cheio de ensinamento pra gente. Mas antes da gente continuar nesse vídeo, se você não é inscrito no canal, se você não é inscrita, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha o estudo de Romanos com outras pessoas, segue a gente em outras redes sociais e entra na nossa comunidade do Telegram, que lá tem toda a novidade para você todo dia. Como eu falei, Paulo começa essa parte da carta já contra-argumentando aí uma possível heresia. Ele diz nos versículos 1 e 2: Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, a heresia que poderia aparecer aqui é a seguinte: bom, já que a graça é sempre maior que o pecado, vamos pecar mais para que a graça aumente. Uma outra possível heresia, essa que a gente ouve até hoje, é: já que a graça é sempre maior que o pecado, então eu posso continuar pecando, porque a graça é maior. Qual é o problema de eu continuar pecando, de eu continuar vivendo a minha vida como eu quiser, porque a graça de Deus é sempre maior? Uma interpretação claramente errada do que Paulo vinha falando, mas uma interpretação que a gente vê ainda hoje, galera. Não é algo de quando Paulo escreveu a carta aos Romanos. É uma interpretação que algumas pessoas ainda acreditam ser real. Então Paulo vem desconstruindo isso com muito cuidado, argumentando que nós morremos com Cristo, a nossa velha natureza morreu com Cristo. Então ele diz o seguinte no versículo 6: Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Ele é muito claro aqui, né? Ele fala o seguinte, ó: o velho homem foi crucificado com Cristo e o corpo do pecado foi desfeito, de maneira que nós não servimos mais ao pecado. E aqui, nesse capítulo, ele vai falar sobre essa questão de servir ao pecado. A gente precisa tomar posse dessa verdade, pessoal. Isso é muito importante, tá? Então, se você tem alguma coisa para captar desse vídeo, se você estava distraído, não se distrai agora. Nós precisamos tomar posse da verdade de que o pecado não reina mais sobre a nossa vida, de que nós não servimos mais ao pecado. O nosso corpo morreu, nós morremos com Cristo. Só para usar a palavra que Paulo usa aqui, né? O nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito. Ou seja, o corpo do pecado foi desfeito, o velho homem foi crucificado e nós renascemos com Cristo. O que isso significa? Para ser muito simples aqui, nós não servimos mais ao pecado, nós não precisamos mais pecar. Antigamente nós servíamos, nós éramos escravos do pecado, nós não conseguíamos nos desvencilhar do pecado, o pecado nos prendia, mas Cristo morreu na cruz, o nosso velho homem morre com ele, o corpo do pecado é desfeito e nós não servimos mais ao pecado. Isso é muito importante que você entenda. Paulo reforça isso nos versículos 11 e 12, quando ele diz assim, ó: Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Então o que Paulo está falando é: não deixa, agora que você morreu para o pecado, que o pecado reine no seu corpo. Não existe por que o pecado reinar em você, uma vez que você morreu para o pecado. Isso significa que você não vive mais uma vida de pecados.
E aqui a gente precisa fazer uma distinção, né, do que é uma vida de pecados e do que é o pecado. Uma vida de pecados é aquela onde você ainda se vê preso num pecado. Você comete aquele pecado, você pede perdão, você chora, você vai na igreja ali, você fala, Deus me perdoa, por favor. Depois do culto você peca de novo. Passa 2 dias, você peca de novo. E o ciclo se repete, o ciclo se repete, o ciclo se repete. Isso é uma vida de pecados. Isso é um vício, isso é uma prática comum. E tem o pecado que acontece, um dia que você talvez não estivesse tão bem, acabou falando algo que não devia, acabou fazendo algo que não devia. Um pecado que ocasional, uma vez a cada muito tempo isso aconteceu. Não é uma vida presa ao pecado, não é algo que te prende, é algo que aconteceu, infelizmente aconteceu. Não é o correto, galera. O pecado não tem que existir nas nossas vidas. Mas nós ainda, infelizmente, vivemos presos aqui nesse mundo e o pecado às vezes acontece. O que eu estou falando aqui, eu sempre falo isso. Não é uma desculpa para você sair pecando. Não é uma vida de pecado. É aquele pecado que, infelizmente, às vezes, ocasionalmente, muito raramente, ele aparece e a gente fala, errei. Meu Deus, me perdoa. Me perdoa porque, sem perceber, sem me controlar, eu errei, eu falhei, eu pequei contra o Senhor, pequei contra aquela pessoa, pede perdão para a pessoa, se arrepende, resolve a situação. Então é muito diferente. Uma vida presa no pecado e um pecado que acontece, um acidente, né? Tem alguns famosos pastores, eles usam esse exemplo. O pecado na vida do cristão ele é um acidente, ele não é um estilo de vida. Quando o pecado é um estilo de vida, isso é o que Paulo está falando aqui. É o pecado reinando no seu corpo. É você vivendo uma vida de pecados. Na vida do cristão, o pecado é um acidente. E daí nos versos 15 e 16, Paulo fecha essa questão, né? Ele diz o seguinte, ó. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a vida? Então Paulo fecha essa questão aqui falando assim, se você servir ao pecado, se você se apresentar ao pecado, você vai servir ao pecado. Não apresente o seu corpo para o pecado. Não cometa o pecado, para que você não sirva novamente ao pecado, porque isso já ficou para trás. Cristo já venceu isso, você já morreu com Cristo, você já renasceu com Ele, o pecado não reina mais na sua vida. E o finalzinho desse texto que a gente leu é o link para o que Paulo vai falar adiante. Ele diz no final do texto, vou ler novamente, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Presta atenção agora. Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E esse é o link que Paulo faz com o que ele vai falar mais para frente, dos versos 20 a 22. Paulo diz o seguinte, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então ele fala o seguinte, ó, o que a gente vinha fazendo, as nossas antigas práticas, os nossos pecados, levavam à morte. Mas agora, livres disso, com o nosso corpo do pecado morto com Cristo, e nós renascendo com Cristo, com o nosso velho homem sendo morto com Cristo, e nós renascendo com Cristo, tudo o que nós fazemos é para a santificação que nos leva à vida eterna. E daí Paulo encerra esse assunto para não ter mais discussão. Ele diz no versículo 23, um versículo bem famoso, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente pode escolher morrer com o pecado ou morrer para o pecado. Nós já morremos para o pecado, mas nós podemos ainda hoje escolher morrer com o pecado. Que nós façamos a escolha correta de morrer para o pecado, de permanecermos mortos para o pecado e vivos com Cristo, vivos por Cristo, vivos para Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo é que nós vivemos. O pecado morreu,
Cristo deixou o pecado para trás nas nossas vidas. Ele não pecou, e não pecando, ele permitiu que na sua morte nós nos identificássemos com a sua morte e morrêssemos com ele, fazendo com que o nosso velho homem morresse e todo o pecado ficasse para trás. O pecado não reina mais na sua vida, o pecado não te governa mais. Você não é mais um escravo do pecado, você não é mais um escravo do vício, você não é mais um escravo das suas vontades, porque nós nos ligamos a Cristo. Quando nós tomamos posse dessa verdade, nós entendemos que o pecado não precisa mais reinar em nós. Então, galera, a gente precisa aprender isso aqui. Isso é um conhecimento que se transforma em vida para nós. Primeiro vem como conhecimento, se transforma em revelação e vida para nós. O conhecimento é: você não é mais escravo do pecado, você não precisa mais do pecado, o pecado não te domina mais, porque Cristo pagou o preço que fez com que o nosso velho homem morresse. Então o pecado não reina mais na sua vida. E essa verdade, você precisa orar em relação a isso, você precisa pedir direção do Espírito Santo em relação a isso, para que essa verdade se transforme em revelação e vida para você. Então quero encerrar esse vídeo aqui orando para que isso se transforme em revelação. Se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Tu és santo e bom, justo e fiel. Eu oro hoje, Pai, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, esses acidentes de percurso que acontecem. Perdoa-nos, Pai. Olha para aqueles que estão vivendo em pecado, Senhor, e tem misericórdia deles. Tem misericórdia de todos nós, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o conhecimento de que nós não servimos mais ao pecado, de que o pecado não nos escraviza mais, se transforme em revelação para cada pessoa que está acompanhando esse vídeo, Pai. Para que em nome de Jesus nós possamos viver livres do poder do pecado, porque o Senhor já nos libertou desse poder e por isso nós te louvamos, Senhor. Porque o Senhor, ao morrer na cruz por nós, sem ter cometido pecado algum, nos livrou do corpo dessa morte, nos livrou do corpo do pecado, levou o nosso velho homem para a cruz e lá ele se desfez, lá ele morreu. E nós renascemos com o Senhor. Que esse conhecimento se transforme em revelação na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, que capítulo fantástico para a gente aprender a entender a nossa relação com o pecado. Nossa relação com o pecado e com a graça. Mas é isso. Não quero me alongar ainda mais nesse vídeo. Deus abençoe a sua vida, que esse conhecimento se transforme em revelação para você. Paz.